A nossa receita de hoje é croquete de frango. Oi, gente, Paula aqui. Então, para quem quer aprender a fazer croquete de frango, assista o vídeo até o final para que vocês possam entender o processo da receita. Eu vou mostrar como que eu faço. Numa panela, eu soco com soquete, literalmente, uns 3 dentes de alho ou 5 dentes de alho, dependendo do tamanho, tá? Isso para poder temperar o frango. Coloco pimenta do reino a gosto. Coloco sal a gosto, lembrando que depois a gente vai temperar novamente. E o que eu faço com o peito de frango? Eu pico ele em quadrados, tá? Depois de picar ele em quadrados, eu coloco na panela com aquele temperinho lá, alho, sal e pimenta do reino. E depois eu vou misturar. Lembrando, gente, que eu tô fazendo pra casa, então eu tô misturando com as mãos mesmo. Se eu tivesse fazendo algo pra fora, eu iria colocar as luvas, né? Então, voltando aqui. Depois de misturar, eu vou deixar esse frango pegando o gosto por 30 minutos aproximadamente. Antes de levar pra geladeira, né, que a gente vai levar pra geladeira, eu sugiro que vocês piquem um pouquinho, batam um pouquinho com a ponta da faca no frango, para que ele absorva mais o tempero. Feito isso, tampe e leve para a geladeira, tá? Não vai deixar ele fora da geladeira para ele pegar o gosto. Depois a gente leva para o fogo, não precisa colocar água nem nada. Leva para o fogo, tampe a panela e de vez em quando vocês deem uma olhadinha. O frango, ele vai soltar um pouco de água e é essa água que vai cozinhar o nosso frango. Tá bom? Lembrando que essa é a forma que eu faço, não é uma regra. Eu só tô explicando porque tem gente que nunca fez, tá? Então, depois de levar pro fogo, a gente vai esperar esse frango cozinhar, a gente vai virando, mexendo ele um pouco. Feito isso, ele vai dourando de um lado e do outro, a gente coloca um pouquinho de água. Pra quê? Pra que ele fique todo douradinho. A gente não quer que ele torre, a gente quer que ele fique dourado, porque depois a gente vai desfiar esse frango. Então, depois de ter colocado um pouco de água, a gente vai tampar essa panela e a gente vai esperar essa água secar, lembrando que é só um pouquinho, como se fosse um gole de água, tá? Porque quando a gente coloca a água, aquele queimadinho que fica no fundo da panela, ele vai pro frango, então ele vai deixar o frango mais douradinho, não necessariamente torrado. Depois disso, a gente desliga a panela, a gente tira o frango dali, coloca em um lugar para ele poder esfriar um pouco, porque a gente vai precisar desfiar esse frango, tá? Depois, eu preciso mostrar como que eu desfio. Eu desfio ele, eu vou colocando de 5 em 5 pedacinhos no processador. Porque se colocar muito e bater, ele pode virar uma papa. E a gente não quer uma papa, a gente quer um frango desfiado. Então, eu coloco uns 5 ou 7, dependendo do tamanho. Coloco no processador, bato e vou tirando, tá? Outra coisa, para higienizar o tomate, a gente vai precisar de um tomate. A gente coloca água, vinagre de maçã e deixa ele ali um pouco. Isso vai higienizar o tomate, tá bom? E a gente vai picar esse tomate. A gente vai tirar a pele e a semente e vai picar em cubinhos. E vamos precisar também de um pouco de cebolinha e salsinha também. Vamos ralar uma cebola. Eu ralo no ralador. Feito isso, a gente vai pra panela, vai socar mais um dente de alho e a gente vai colocar aquela cebola que a gente ralou. E a gente vai esperar refogar um pouquinho. Não precisa esperar a cebola dourar, só o alho. A gente coloca o alho, espera dourar, depois a gente coloca a cebola ralada. Depois que a cebola ficar um pouquinho, você começar a sentir aquele cheirinho de cebola, ficar um pouquinho transparente, a gente coloca aquele pimentão, aquele tomate, perdão, gente. A gente coloca o tomate. A gente vai tampar a panela. E quando esse tomate começar a baixar o fogo, quando esse tomate começar a desmanchar, porque ele vai desmanchar, tá? Lembrando que ele é sem pele e sem semente. Quando ele começar a desmanchar, o que a gente vai fazer? Colocar um tabletezinho de caldo de galinha. Eu tô usando caldo Knorr, tá? Knorr me patrocina. Então, voltando aqui, depois que esse caldo de galinha começar a desmanchar, a gente vai colocar a nossa cebolinha. É a gosto, tá? Vocês podem colocar cebolinha, podem colocar salsinha. E pra quem não sabe o que é cheiro verde, que tem gente que não sabe, é a salsinha com a cebolinha, tá, gente? E aqui eu tô colocando um pouco de coloral.
Por que eu tô colocando colorau? Pro frango ficar um pouquinho mais coradinho, tá? Vocês coloquem a gosto. Se quiserem colocar, coloca. Lembrando que não vai interferir em nada no sabor, tá? Feito isso, a gente coloca aquele frango que a gente desfiou lá no processador. E a gente vai mexer, abaixa o fogo. A gente vai mexer para que todo esse temperozinho, ele vai se misture com o nosso frango. Observe que ele vai ficando, ele vai mudando de cor, né? Ah, aqui é a hora de vocês colocarem mais um pouquinho de sal, se for a gosto de vocês. É a hora de colocar o tempero da preferência de vocês. Se quiser colocar pimenta calabresa, pode colocar nessa hora aqui, tá? E misture, lembrando que o fogo tá baixo. Feito isso, a gente vai colocar um pouco de água. E a gente vai misturar. Por que a gente coloca água? Porque a gente vai precisar colocar farinha de trigo, tá? É uma xícara de farinha de trigo. Lembrando que nós iremos fazer um croquete. Então, depois que a gente colocar o frango e colocar a água, a gente vai colocar a farinha de trigo e vai mexer. A gente precisa que essa xícara de farinha de trigo que a gente colocou, ela cozinhe um pouquinho, como se fosse coxinha. Você já fez algum salgado, alguma coxinha? Então, é tipo isso, só que é bem mais rápido do que uma coxinha, tá? Aí a gente vai mexendo esse frango. E quando ele começar a soltar do fundo da panela, vocês vão observar que toda vez que vocês forem virar, o fundo vai estar de uma cor diferente. Isso significa que já tá ficando no ponto que a gente precisa, tá? Não precisa colocar mais água nem nada. Só vai mexer mesmo para que essa farinha cozinhe. E é tão gostoso, é tão prazeroso fazer esse croquete, gente, que vale a pena, tá? Então, vocês vão mexendo. Observe, é super fácil, super simples, vai mexendo, vai virando de baixo para cima com a colher. Eu uso a colher de pau para poder fazer, assim, tipo de salgado, coisas assim, eu gosto da colher de pau, tá? Mas vocês usem a que vocês têm em casa. Vocês vão girando, fazendo do jeito que eu tô fazendo aqui. E ele vai mudar de cor um pouquinho e vai desgrudando do fundo da panela. E vai subir aquele cheirinho maravilhoso, tá, gente? Depois disso, a gente vai tirar ele daqui, a gente vai desligar o fogo, tá? A gente vai levar para aquele recipiente lá onde tava o frango desfiado. Depois de levar para o recipiente para poder esfriar, a gente vai esperar um pouquinho para esfriar. O que a gente vai fazer? Começar a modelar. Depois do frango esfriar, a gente vai modelar o croquete. Eu peguei um punhado. Se você quiser menos quantidade, pegue menos. Não tem uma quantidade certa, é o tamanho que você quer do croquete. Esse é o formato. A gente pega, a gente vai amassando, aperta um pouquinho e ele é super fácil, super simples. A gente aperta nas laterais, a gente faz um achatadozinho em cima e embaixo nas pontas. Esse é o formato do croquete. E a gente vai passar na farinha de rosca. Depois de passar na farinha de rosca, a gente vai colocando ali no prato. E outra coisa, a gente pode congelar, tá? Se você quiser fazer para vender, você pode congelar. Validade 90 dias, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, para vocês entenderem o processo. Pegou a quantidade que vocês querem, do tamanho que vocês querem o croquete, pode ser maior, pode ser menor, pode ser médio. Eu acho esse tamanho aqui um tamanho legal. Passou, modelou, passou na farinha de rosca, coloca lá, num recipiente. Ele é tão lindo e tão gostoso. Depois de modelar todos eles, a gente leva pro congelador, se você não for comer na hora. Leva pro congelador, espera ele congelar.
E quando for comer, quando for querer comer, é só ir tirando aos poucos para poder fritar. Assim fica o nosso croquete. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilha com alguém para poder fazer essa receita de croquete também, tá? E assim fica o nosso croquete. Lembrando que aqui ele não tá frito ainda. Aqui ele está frito. Tudo bem que eu deixei passar um pouquinho do ponto, mas é isso aí, ele é uma delícia. Vocês podem comer, sabe com o quê? Sabe aquele molhinho? Ai, a boca da pessoa encheu de água. Aquele molhinho de pimenta? Pode comer com molhinho de pimenta, fica uma delícia, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações. E até a próxima!